Gente, então, como a gente estava explicando lá no comecinho, para a gente fechar esse assunto, né, de intuição, nós vamos falar sobre a mediunidade intuitiva, né, e a inspiração, certo? E aí a gente vai explicar a diferença da intuição, que nós chamamos de intuição divina, aquela que vem do coração, que a gente trabalhou com ela no primeiro encontro, né? Depois falamos da intuição e se havia relação com a sincronicidade, e agora, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa intuição divina, a mediunidade intuitiva e inspiração, né? É a mesma coisa, são diferentes? Como é que a gente faz uma distinção? A gente vai Bom, conversar, então, sobre isso com base nas obras de Allan Kardec, para que fique tudo bem mais mastigadinho, mais explicadinho, e assim, então, mais didático, para que a gente possa compreender, certo? Deixa eu clicar aqui para poder avançar. E então, o que era que a gente tinha visto? Que a intuição divina, ela é o quê? Aquela que vai passar direto pelo chakra cardíaco, não é isso? Ela transforma sentimentos. E está relacionado ao propósito existencial da pessoa, ou seja, é algo estritamente da sua linha de existência, do seu processo de desenvolvimento, né? E então a gente tinha visto isso já está bem, como é que se diz, bem guardadinho, né? Já na nossa mente a gente já compreendeu sobre isso, sobre essa voz, entre aspas, né? Do mais íntimo do nosso coração. Que até a gente falou que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Qual razão desconhece? A do ego, né? A da construção, a da que forma esse nosso eu menor, né? Então, nossos conceitos, nossos preconceitos, tudo aquilo que a gente racionaliza, né? Que a gente usa como parâmetro, como medidor, né? De novas informações, de novas experiências. E então, a gente já compreendeu que a intuição divina está a parte disso, não vai passar por esta razão do ego, né? Por toda essa formulação, por toda essa construção. É algo límpido, é algo homogêneo, é algo puro, vem direto da fonte criadora, da representação de Deus em nós, do nosso eu superior, que também pode se chamar do nosso self, né? Do nosso Deus interno, certo? E aí, então, vamos ver o que significa, então, a mediunidade intuitiva. Será a mesma coisa? Olha o que aqui diz. Mediunidade intuitiva é um conjunto de sugestões espirituais registradas pelo pensamento, sentimento do intermediário, ou seja, você, né, nós, que é traduzido, interpretado e registrado por ele, que é registrado por nós. Esse tipo de mediunidade se aplica a todos os tipos de médios, como médios falantes, escreventes, pintores, entre outros, todo o tipo de mediunidade. Ou seja, a pessoa, nós, qualquer um de nós, né, recebe essa intuição, essa sugestão, tá certo? E é aí que vai ser registrado pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, ou seja, por todo o nosso campo mental. Vai ser registrado pelo nosso campo mental, certo? E aí a gente vai fazer uma interpretação e a gente vai então expor essa interpretação, certo? E aí, como disse, se aplica a todo tipo de médium, tá? Por quê? Porque todos os médios, né? Ele vai começar de uma mediunidade intuitiva, certo? Beleza, vamos então mais adiante. E aí, no livro dos médios, na questão 180, diz assim, e aí trechinhos, né? Porque não dá para a gente trazer toda a questão, certo? Porque senão seria assim, é, bem extensivo, né? Todo o conteúdo. O médio intuitivo age como faria um intérprete. Este, de fato, para transmitir o pensamento, precisa compreendê-lo, apropriar-se dele, de certo modo, para traduzi-lo fielmente. E, no entanto, esse pensamento não é seu, apenas lhe atravessa o cérebro, tal, precisamente, o papel do médio intuitivo.
Eu não sei se vocês se recordam que nós já estudamos em algum momento, né, como é que se dá uma comunicação mediúnica, que é de mente a mente, de psique a psique, certo? E então, aquele espírito comunicante, ele vai se utilizar, né, dos arquivos que o médio tem em seu campo mental para trazer a sua informação. E então, o médio vai fazer a sua interpretação e vai transferir, né, essa informação, certo? Então, assim, é a mediunidade intuitiva, porque ele vai receber aquela informação, ele vai traduzir, né? Entendeu esse apropriar-se dele que tem aí, né? Para transmitir o pensamento, precisa compreendê-lo, apropriar-se dele, não é tomar para si, não é fazer como o seu, a sua informação, que é algo que está vindo dele, certo? Esse apropriar-se é pegar, é como se fosse pegar essa informação, certo? E expô-la, é traduzir um recado, tá certo? Então, recebe aquele recadinho e vai transmitir esse recado. Quer ver um exemplo disso? Um exemplo recente, e que vocês vão lembrar, nós estávamos num encontro e houve uma questão, acho que foi de Roberta, salvo engano, foi de Roberta, que estávamos falando sobre o propósito existencial. E aí estava falando de suicídio, estava falando de outras coisas do ataque espiritual, certo? E se fazia parte do propósito existencial, né, da nossa programação reencarnatória, né? O ataque espiritual. E aí nós estávamos explicando que não, que ninguém tem uma programação reencarnatória, né? Para ter um ataque espiritual. E aí eu lembro que quando estávamos explicando sobre isso, que a programação reencarnatória, né, não traz essa parte da programação, que isso já vem com a pessoa, né? Quando ela sofre um processo obsessivo que atravessa existências, né? Atravessa encarnações, né? Já faz parte daquele ser e não da programação. E aí eu lembro que disse assim: olha, chegou uma informação agora, assim, 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 que vai fazer parte da programação um trabalho, por exemplo, para aquela pessoa, para que já trate daquele processo obsessivo. E até falamos como exemplo apenas, aquela pessoa vai trabalhar com cuidados com crianças órfãs. E então, aquela informação que eu recebi naquele momento, né, foi uma atividade intuitiva. Então, estava trabalhando a mediunidade intuitiva, certo? Recebi aquela informação e com o meu entendimento, eu traduzi para vocês aquela informação. Então, isso é a mediunidade intuitiva, certo? E aí, vão juntando aí qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer questão que tenha aqui no final, a gente conversa sobre isso, certo? E aí, vem uma nota, né, para que a gente compreenda bem a respeito disso. O problema dos médios intuitivos é a distinção entre seus próprios pensamentos e os pensamentos oriundos dos espíritos. O médio tem razões para crer que o pensamento não foi criado por ele, mas também não sente segurança para afirmar que é oriundo de um espírito, hesitando quanto à fidelidade do que está escrevendo ou falando, né? Ou o contrário também acontece, tá? Quando o médio ignora sua participação e considera o pensamento sugestão totalmente dos espíritos. O que isso quer dizer? Quanto mais inexperiente é o médio, certo? Mais ele vai ficar na dúvida. Olha, estou com uma informação aqui, um pensamento aqui, não sei se é meu, não sei se não é meu, entendeu? Conforme ele vai pegando experiência, ele vai pouco a pouco aprendendo a fazer essa distinção, se é dele ou se é de um espírito que está se comunicando, certo? E aí, então, só que até aí ele vai ter essa dúvida e vai sentir segurança de transmitir essa informação. Acontece que, dito até pelo próprio Allan Kardec, né,
que isso não deve ser uma preocupação, quando a informação é do bem, é para o bem, tá? E então, assim, desse exemplo que eu dei do que tinha acontecido quando nós estávamos falando da programação reencarnatória, certo? E então, assim, um pouco de experiência já me ajuda a fazer a distinção? Sim, eu fiz a distinção. Baseado em quê? Uma informação que eu não tinha, que aquilo não fazia parte do meu entendimento, não fazia parte do meu conhecimento, embora eles se utilizam, né, dos nossos arquivos, certo? E aí, então, feita a distinção, eu mencionei da seguinte forma: está chegando uma informação, chegou uma informação assim, 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 assim. Mas poderia não ter feito essa distinção. Eu poderia ter apresentado, olha, possivelmente, na programação reencarnatória, para se tratar desse processo obsessivo, desse ataque espiritual, venha acontecer algo de um trabalho com crianças órfãs, para que já haja esse tratamento, uma transformação interior para aquela pessoa se desenvolver, né? E então elevar sua vibração e assim se libertar daquele processo obsessivo. Então a gente vai transmitindo a informação dessas formas, quando ainda inexperiente e quando um pouco mais experiente. Então, quando ainda inexperiente, você pode apresentar como na elaboração dos seus próprios pensamentos. O que é que vai acontecer que pode ser preocupante? Quando, sem a autoobservação, sem o cuidado, né, para a transmissão daquela informação, o médium, ele vai considerar que aquilo é totalmente do espírito, que não tem participação sua, certo? E aí ele pode cair em armadilhas de mistificação, de automistificação também, certo? Então, é interessante que a gente vá aprendendo a fazer uma distinção, mas não se prender a uma obrigatoriedade para validar a informação. Compreende isso? Não existe essa obrigatoriedade para validar a informação. Uma vez que a informação seja para o bem, seja para o desenvolvimento, que traga transformação, que traga desenvolvimento para aqueles que estão ouvindo e para o próprio médium, porque o primeiro, né, a se transformar, a se melhorar, deve ser o médium, né? Então, trazendo tudo isso, não há essa obrigatoriedade para validar a informação, certo? É legal que se aprenda a fazer uma distinção, mas não para que a informação que você tem para transmitir seja validada. Por exemplo, numa casa espírita, onde se você não sabe dizer ainda se foi um pensamento seu ou se foi uma sugestão de um espírito, né? Você não ficar inseguro ao transmitir, entendeu? E aí os outros também têm que saber disso, que não precisa que você saiba, já possa fazer literalmente uma separação, tá? Para que a mensagem que você está ali transmitindo seja recebida como muito boa, como legal, como verdadeira. A gente precisa respeitar o que vem do outro. Inclusive, todos nós não somos espíritos, né? Então, a nossa transmissão também ela é muito valiosa, certo? E vai sempre haver essa misturinha, né? Do que é do médio com o que é do espírito que está se comunicando, certo, meus amores? Vamos adiante. E a inspiração? O que é que vem a ser a inspiração? A inspiração está lá também no livro dos médios, na questão 182, que diz assim: todo aquele que, tanto no estado normal como no de êxtase, recebe pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias preconcebidas, pode ser incluído na categoria dos médios inspirados.
Estes, como se vê, formam uma variedade da mediunidade intuitiva, ou seja, já é uma variante de lá, tá? E aí, grifado em vermelho, com a diferença de que a intervenção de uma força oculta é aí muito menos sensível. Por isso que, ao inspirado, ainda é mais difícil distinguir o pensamento próprio do que lhe é sugerido. Essa inspiração é aquela influência que a gente diz assim sempre, né? Ah, todos nós somos influenciados. Nós estamos sendo o tempo todo influenciados pelos espíritos. Cabe a nós, a partir do sentido que damos à nossa existência, se essa influência é positiva, se essa influência é negativa. E tomando por ênfase, né, para que a gente tenha isso em mente, que é muito mais difícil ainda fazer a distinção dessa inspiração dos nossos conteúdos. Por quê? Porque essa inspiração, que é uma influência, será em cima do que você é, em cima do que você tem, em cima do que você representa, certo? E no caso da mediunidade intuitiva, né, pode trazer, embora vai ser utilizado os seus arquivos, mas arquivos até inconscientes, tá? Vai trazer informações que são novas para você também. E que você também vai aprender com isso, como nesse exemplo que eu dei. Eu nunca tinha parado para pensar nessa possibilidade da programação reencarnatória vir ter um aspecto sobre algo para que se trabalhasse uma obsessão que atravessa existências após existências. Entendeu? Então, foi algo novo também para mim. Se utilizou de conteúdos meus, mas também foi algo novo. No caso da inspiração, vai se utilizar do que nós somos. No dia a dia, não é só no momento de uma atividade mediúnica, de um trabalho mediúnico, certo? Numa atividade mediúnica. A inspiração é da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, é quando a gente está dormindo, é em qualquer momento, certo? Então, a qualquer momento nós estamos sendo inspirados. Vamos ver então mais adiante. Deixa eu clicar aqui porque não foi. A espontaneidade é o que, sobretudo, caracteriza o pensamento deste último gênero. Qual? A inspiração. Ou seja, a espontaneidade. Então, você, quando vê, já está falando algo, já está fazendo algo, você está ali já atuando normalmente, você como sendo você. E aí você nem percebe a influência. Se não tiver muito, muito atento, você não vai perceber a influência, porque ela é muito sutil, muito, muito, muito sutil, certo? Tanto para o bem quanto, né, para o mal. A inspiração nos vem dos espíritos, olha aí, que nos influenciam para o bem ou para o mal. Procede principalmente, porém, dos que querem o nosso bem e cujos conselhos, muito a miúde, cometemos o erro de não seguir. Eu quero, certo? Dar uma ênfasezinha aqui nessa partezinha desse parágrafo que diz assim: procede principalmente, porém, dos que querem o nosso bem. E a gente conversa tanto e ouve tanto falar que somos influenciados o tempo todo, né? E que a gente precisa praticar o vigiar e o orai, porque aí estão os inúmeros enganadores, os mistificadores, os zombeteiros, todos aqueles que querem fazer gracinhas na nossa vida, né? E aí Kardec diz que essa inspiração procede principalmente, ou seja, está em primeiro lugar, dos que querem o nosso bem. E por que então acontece a influência para o mal, a inspiração para o mal? O que é que a gente quer dar ênfase aqui? Que aqueles que nos amam, aqueles que nos querem bem, que estão trabalhando, né, por nós, pelo nosso desenvolvimento, por nossa elevação, gente, eles não param. Eles não param, estão o tempo todo ali tentando, buscando nos inspirar.
Mas a gente consegue a proeza de sermos influenciados pelo lado negativo, porque a gente é, como ele continuou aqui, muito a miúde, cometemos o erro de não seguir. Entende? Então, eles estão ali o tempo todo, nós nunca estamos sozinhos, gente. Nunca estamos sozinhos. Tem aqueles momentos que a gente sente solidão, a gente se sente só, a gente está com um problema que acha que não vai conseguir resolver, a gente acha que o nosso problema é o maior do mundo, a gente chora, se descabela, sapateia, se desespera, mas eles estão o tempo todo ali com a gente, nos inspirando, nos acolhendo, mas a gente consegue dar ouvidos, né, entre aspas, à influência negativa ao outro lado. E a gente passa, então, a tomar decisões, fazer escolhas equivocadas com base nessas influências. Que, como em cima do que nós já somos, a gente nem percebe, né? Que tá sendo influenciado, certo? E então continua. Ela se aplica em todas as circunstâncias da vida, às resoluções que devemos tomar. Olha aí, a gente não toma decisões sozinho, porque a gente, nós não somos ainda tão conscientes para que a gente decida tudo muito só, com um grau de lucidez que não precise de auxílio. A gente, pelo livre-arbítrio, é que vai decidir, mas essa decisão já vem sob essa inspiração. Olha, eu vou decidir por tal coisa, porque eu estou entendendo que tal coisa será melhor. Já veio por essa inspiração. Entende? Então, se a gente ficar mais atento e se a gente dá o sentido, né, à nossa existência sob aquele paradigma espiritual que já conversamos, né, outras vezes, nós vamos conseguir, né, sentir mais essa inspiração, essa influência e a gente ter decisões mais assertivas na nossa vida, certo? E aí e somos influenciados em ambos os lados, né? Porque como somos todos espíritos, né? E então essa influência vem do espiritual e também de quem está encarnado, né? Vem daqui do mundo físico. E como é sutil, a gente nem percebe. Né? Sob esse aspecto, pode dizer-se que todos são médios. A gente não fala nisso? Todo mundo é médio. Allan Kardec fala, todos em graus diferentes, em graus diversos, mas todos nós somos médios, porque todos nós estamos a todo tempo recebendo influência, porquanto não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares a se esforçarem por sugerir aos protegidos salutares ideias. E aí, mais adiante, ele continuou assim: também se podem incluir nessa categoria as pessoas que, sem serem dotadas de inteligência fora do comum sem saírem do estado normal, têm relâmpagos de uma lucidez intelectual que lhes dá momentaneamente desabitual facilidade de concepção e de elocução, e, em certos casos, o pressentimento de coisas futuras. Nesses momentos, que com acerto se chamam de inspiração, as ideias abundam sob um impulso involuntário e quase febril. Parece que uma inteligência superior nos vem ajudar e que o nosso espírito se desembaraçou de um fardo. Num resumo, o que é que ele quis dizer? Às vezes tem aquela mentezinha, aquela cabecinha que é mais rudezinha ainda, sem muito conhecimento, certo? Sem um leque de possibilidades,
né? Sem uma boa análise crítica, justamente por ausência de uma intelectualidade, certo? Se abre de repente um entendimento, uma compreensão que chega a causar, né, a estranheza no seu próprio corpo físico. Quando ele diz aí quase febril, não é estar queimando de febre, não, certo, gente? É de sentir em si mesmo que houve ali uma manifestação que abriu o seu entendimento. Algo assim, de repente, espontâneo, porém não se utilizando do que aquela pessoa é propriamente. Um exemplo que eu lembro agora disso, olha aí já uma diferençazinha. Um exemplo que eu lembro agora. Então, isso é meu, não é inspiração, não é mediunidade intuitiva, certo? Faz parte aqui da minha consciência. Lembrei agora deste exemplo. Há muitos anos, uma amiga estava assim sofrendo horrores com o término de um relacionamento, certo? Porque ela pedia muito que ele não fizesse tal coisa, que ela não gostava, e ele continuava fazendo, certo? E aí, depois, se eu estiver me recordando bem, porque faz bastante tempo, ele deu uma exagerada e pisou mais na bola ainda. E ela estava em casa, choramingando, porque que ele fez isso e aquilo, bababá. Quando uma irmã dela, que na época só tinha 10 anos de idade, sabe? E aí ela choramingando, tal, disse assim, né? Disse algo mais ou menos assim: Poxa, ele nem se arrepende do que fez. O que mais dói em mim é que ele não está nem aí, ele nem se arrepende do que ele fez. Quando, de repente, a irmã dela, que só tinha 10 anos de idade, disse assim: Mas ele sabe que ele errou? Como que ele vai se arrepender de algo se para ele não há o entendimento de que é um erro? Olha aqui, fantástico para uma cabecinha de uma criança de 10 anos de idade. Entende? Isso foi assim, de uma lucidez que não cabia para ela naquele momento. E depois ela disse: Nossa, como foi que eu falei isso? Estou até me sentindo estranha. Então, foi uma inspiração. Ela foi inspirada, né? E aí foi transmitida essa informação para acalmar, né, aquela dor. Então, já fica até a reflexão aqui para a gente, né? Quando a gente sofre com os outros, né? Eles sabem que estão errando, né? Fica já essa reflexão. Porque, sim, e a menina continuou. Primeiro, tem que explicar por que há o erro. E quando compreender que há o erro, e então vem o arrependimento. O arrependimento não vem antes da compreensão do erro. Lembrei agora que ela ainda completou isso, gente. Fantástico isso, né? Fantástico para uma cabecinha de 10 anos. Então, foi isso aqui que Allan Kardec quis dizer, né? Tem relâmpagos de uma lucidez intelectual, né? Que é desabitual, não faz parte, até o vocabulário não fazia parte daquela criança, entendeu? E a facilidade de concepção, ou seja, de compreender e de elocução, tá? E aí poderia, não foi esse o caso, mas poderia até trazer também um pressentimento, né, de algo futuro, certo? E então a inspiração é isso, é essa influência que nós sofremos a partir dos nossos próprios conteúdos, de quem nós somos. Então, a gente é quem determina qual será a nossa influência, quais serão as nossas inspirações, se é do bem ou se é para o mal. Sabendo que para o bem estão constantemente ali.
Às vezes a gente quer, né? Pede tanto a Deus, me dá uma inspiração, eu não sei como sair desse problema, eu preciso tomar uma decisão, isso e aquilo, e pede, 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 ó, e eles já estão ali inspirando, só que o nosso ego, que fica racionalizando um tantão de coisas, né? E colocando tudo no negativo, acaba que a gente abre a guarda para a influência negativa, certo? Vamos mais adiante, então, continuando. Aqui no Livro dos Médios, já na questão 215, diz assim: dissemos acima, não foi no que lemos agora, tá? Isso porque aqui é um pedaço dessa questão. Então, foi o que ele disse acima nessa questão, tá? Dissemos acima haver casos em que é indiferente saber o médio se o pensamento vem de si próprio ou de outro espírito. O que a gente falou lá da mediunidade intuitiva. Trouxe aqui só para ficar mais guardadinho para vocês. Isso ocorre quando, sendo ele puramente intuitivo ou inspirado, executa por si mesmo um trabalho de imaginação. Pouco importa, atribua a si próprio um pensamento que lhe foi sugerido. Se lhe acordem boas ideias, agradeça a seu bom gênio, que não deixará de lhe sugerir outros. Tal é a inspiração dos poetas, dos filósofos e dos sábios, certo? E mais adiante, na outra questão, na 216, ele diz: suponhamos agora, isso é importante, tá? Que a faculdade mediúnica esteja completamente desenvolvida, que o médio escreva com facilidade, que seja, em suma, gente, vocês forem estudando a codificação, vai ver muita referência à escrita, à psicografia. Por quê? Porque era o tipo de mediunidade que Allan Kardec fazia suas pesquisas, né? Que estudava e pesquisava. E foi assim que a codificação foi surgindo, certo? Então, vamos lá, continuando. Repetindo melhor. Suponhamos agora que a faculdade mediúnica esteja completamente desenvolvida, que o médium escreva com facilidade, que seja, em suma, o que se chama de um médium feito. Grande erro de sua parte fora crer-se dispensado de qualquer instrução mais, porquanto apenas terá vencido uma resistência material. Ou seja, ele venceu uma etapa. Ele tem uma experiência, mas ele venceu só uma etapa, que é que é a dificuldade material, né, para que se dê aquela comunicação. Do ponto a que chegou é que começam as verdadeiras dificuldades. Olha aí, não é interessante isso? É que ele, mais do que nunca, precisa dos conselhos da prudência e da experiência, se não quiser cair nas 1000 armadilhas que lhe vão ser preparadas. Olha, uma afirmativa, que lhe vão ser preparadas. Então, que isso é certo acontecer. Se pretender muito cedo voar com suas próprias asas, não tardará em ser vítima de espíritos mentirosos, que não se descuidarão de lhe explorar a presunção. Isso quer dizer o quê? O que a gente sempre fala, gente, cuidado, não saia da condição de aprendiz. Nós falamos há pouco o quê? Que a gente sofre, recebe, né? As inspirações, as influências nas nossas tomadas de decisões, nas nossas escolhas, na nossa caminhada aqui terrena, porque a gente ainda não tem uma consciência plena, lúcida, ao ponto de que a gente enxergue, né, de uma forma tão ampla tudo que aquela nossa decisão seja segura, seja totalmente consciente. E então, os nossos espíritos protetores, os nossos mentores, espíritos familiares, os nossos queridos amigos estão ali nos auxiliando. Por quê? Porque eles já têm essa visão, já têm essa visão ampla, né? De tudo que envolve
aquilo que a gente irá realizar, porque a gente vai enxergando só até certo ponto, enquanto a gente está desenvolvendo. E aí chegou naquele ponto, é que a gente vai então compreendendo outras coisas para ir mais adiante, e não o final do caminho. Entenda o médio como qualquer um de nós, né? Como um carro, e eu cito esse exemplo para várias outras coisas também, mas eu vou citar agora para isso. Um carro à noite com o farol aceso numa estrada. O farol, ele não ilumina até certo ponto apenas. Conforme vai avançando, é que vai iluminando a estrada, não é isso? Pronto, então vamos fazer de conta que essa luz do farol que está iluminando até certo ponto da estrada seja o conhecimento desse médio, seja a experiência que ele já tem, vai só até ali. Ele precisa continuar seguindo para que a estrada vá se iluminando, ele vá compreendendo mais coisas. Ele vai ampliando a sua compreensão, vai se tornando pouco a pouco mais lúcido. E então não pode dispensar, né? Como diz Kardec, crer-se dispensado de qualquer instrução mais. Como assim? E tão perigoso quanto, né? É aquele médio também que não estuda, que não busca conhecimento, que não desenvolve uma análise crítica e que diz assim: tudo que eu aprendo é com meus guias, tudo que eu aprendo é com meus espíritos mesmo. Também cai numa armadilha. Também cai. Por quê? Porque se de um lado, esse que Allan Kardec chamou o médio feito, né? Há uma presunção de que ele não precisa de mais instrução, se assim ele se portar, né? Como há também essa mesma presunção naquele médio que acredita que ele não precisa compreender nada, desenvolver uma análise crítica de nada, que os guias dele é que sabem tudo, que vão falar tudo. Não é bem assim. Isso também é presunção, a vaidade em cima do que ele acredita que acompanha ele, certo? De um lado, tem um presunçoso na sua experiência, no seu conhecimento. Do outro lado, tem o presunçoso pelo que acompanha ele, pelo que ele acredita que acompanha ele, certo? E então a gente nunca sair da condição de aprendiz, seja para a mediunidade intuitiva, seja para inspiração, seja para qualquer exercício de atividade mediúnica. E como a gente conta com influências, e a gente tinha dito também aqui no meio encarnado, nunca perder a humildade, sempre ter a humildade também de saber a sugestão de um amigo, de se aconselhar, né? Tem pessoas que são tão autossuficientes, né? Que não buscam opinião, não buscam a sugestão. Ela resolve tudo, ela quer fazer tudo, porque ela sabe o que é o melhor para ela. A gente sabe até certo ponto, até onde o farol vai. A partir daí, a gente não sabe mais e precisa de quem está de fora, né, ver de uma forma mais ampla, certo? Então, é isso que Allan Kardec quer dizer nessa questão 216 do Livro dos Médios. E aí a gente resume, para a gente finalizar, intuição divina, que a gente tem visto até então, né? Não é mediunidade, tá? Vamos fazer essa diferença? É mediunidade? Não. Tem algum espírito ali se comunicando? Não. É você com seu Deus interno, tá? Vem direto do seu eu superior.
não há interferência anímica, ou seja, não há interferência da sua alma, não há interferência do seu conhecimento. A gente não diz que transforma sentimentos, que traz novas experiências, que a intuição divina, que isso que atravessa o nosso centro cardíaco, né? E que o centro cardíaco é independente do nosso cérebro, se para todas as outras partes do nosso ser o cérebro envia o comando, com o coração é o contrário. O coração que envia para o cérebro esse comando. Por isso que ele é independente, certo? E então não tem nenhuma interferência do nosso ego, de todo do nosso inconsciente, certo? Ele vem do nosso eu superior. Então, e por que que a gente não escuta, não sente essa voz divina? Porque a gente não quer, porque a gente coloca dificuldade, porque a gente tem medo de seguir, porque ela contraria tudo que o ego compreende. Então, a gente não tem coragem de nos libertarmos das amarras do nosso ego, certo? De todas as nossas prisões mentais, para sentir essa voz de Deus em nós. A mediunidade intuitiva. Como que se dá uma comunicação mediúnica? É de mente a mente, de psique a psique. O médium interpreta a mensagem e a expõe, né? E a influência anímica. Sempre haverá a influência do médium, certo? E a inspiração é uma influência. Se utiliza das capacidades pessoais da pessoa. É extremamente sutil. Na maioria das vezes, a pessoa não sabe que está sendo inspirado, tá?